sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa tarde a todos, boa tarde Tati, tudo bem? Boa tarde, professor, boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma aula e conectados conosco estão os polos de Carpina, Caruaru, Palmas, Parelhas, Recife, Sapé, Teresina e Trindade. Tenham todos uma ótima aula e podemos começar. Ok, então hoje é a nossa terceira aula do módulo de inglês para informação e tecnologia. Então, o que nós vamos fazer hoje na nossa aula? Na nossa primeira, nós vimos os jargões, né? Nós vimos jargões. Na nossa segunda aula, nós aprendemos algumas técnicas de interpretação de texto. Lembrando que o nosso intuito aqui, o nosso objetivo é o inglês instrumental, certo? Mas, mesmo apesar disso, no decorrer do caminho, nós estamos tendo algumas dicas, né, de pronúncia, que vão facilitar bastante. Eu gostaria de começar a tarde de hoje agradecendo aos alunos que participaram do chat, né, na última terça-feira, né, nessa terça-feira, nessa semana agora. E se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem postar no ambiente virtual que eu responderei, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo nosso primeiro slide. Vocabulary. Aqui nós vamos fazer uma espécie de uma revisão, né? Então o que acontece? Eu coloquei algumas figuras, vocês podem acompanhar aí. Nós temos 8 imagens, certo? Nós temos essa primeira. Isso aqui em português é uma impressora. Eu vou falando o significado em português para ficar mais fácil, porque as figuras não estão muito legais, né? A número 2 que nós temos aqui seria a nossa CPU, né? Mas aí no caso seria um modelo um pouco mais antigo. A CPU ela é deitada, né? Ela é na horizontal, não na vertical, né? Aí nós temos na nossa figura 3, nós temos aquele objeto que eu não posso falar o nome, que é o mesmo em inglês e em português, né? Aqui nós mexemos para mexer o cursor, certo? Na 4 nós temos um teclado universal. Na nossa quinta imagem, cadê? Aqui na nossa quinta imagem, nós temos um apoio para aquele aparelhinho que a gente usa para mover o cursor, né? Na sexta, nós temos a tela, certo? Nós temos a tela. E na sétima, nós temos, vamos falar em português, seria um disquete, né? Mas ele tem um nome correto em inglês. E esse disquete hoje em dia não é mais utilizado, já caiu de desuso, né? Alguns computadores mais antigos, né, ainda possuem esse drive de disquete. Só que não é mais comum, os computadores modernos não estão vindo. Para falar a verdade, não está vindo mais nem a CPU, né? Se você for ver um computador, hoje em dia, a CPU é no próprio monitor. Então nós temos um monitor de LCD, aquele monitor fininho, e no próprio monitor nós temos a CPU do computador. Isso aí é bom para facilitar e diminuir o número de fios, que é uma coisa que atrapalha muito a gente hoje em dia, né? Aquele monte de fios. Então, qual é a nossa atividade aqui? Então, nós temos as figuras, certo? Nós temos essas 8. E a oitava, eu vi aqui, eu não expliquei
mas essa 8ª figura aqui é uma peça que a internet é ligada nela e o computador também. Então é aquela pecinha que conecta o computador à internet. Então nós temos essas 8 figuras, 8 imagens. E aqui, onde está? Não está aqui o slide. Eu gostaria que vocês identificassem, para mim, que vocês identificassem a grafia correta. Vocês lembram que nós trabalhamos, né, o spelling, né, a ortografia, então a maneira da gente escrever as palavras. Então, eu vou pedir novamente para a gente ver o nosso slide, mas antes disso, eu vou convidar os nossos polos aí para identificar, Tati, a grafia correta de cada uma das 8 opções que nós temos, certo? Então, vamos lá, vamos colocar o slide no ar, para ficar mais fácil de vocês identificarem. No primeiro, na verdade, não são nem grafias diferentes, mas nós temos 3 palavras diferentes, né? E aí eu gostaria que vocês participassem e me ajudassem a descobrir o nome correto ou a grafia correta de cada elemento aí. No número 1, nós temos alguma resposta aí, Tati? Até o momento não temos nada. Ok, vou dar uma ajuda para vocês. Tem no número 1 nós temos uma opção que é o nome de uma lotação de uma van. Então nós já podemos descartar. Nós temos uma opção aí que é muito conhecida, muito comum, uma palavra que é muito comum quando nós vamos em alguma gráfica, né? Então ela tem a ver com impressão. E o que uma impressora faz? Justamente Temos isso. a resposta. Imprimir. Vamos lá. Do Polo Recife, a Adriana responde um printer. Exatamente. Então estamos corretos, né? Printer, que seria a opção correta para o número 1, que é justamente impressora. E para o número 2, nós temos alguma aí? Tati, alguma resposta para o número 2? Nenhuma resposta. Ok, vamos lá, vamos dar mais uma ajudinha. A número 2, nós chamamos de CPU. Só que essa CPU, o que acontece? Em inglês, todos os objetos que nós guardamos alguma coisa dentro, nós chamamos de estojo. Tem aqui, já temos já temos aí? Nossa, que bom. O Polo Sapé, na Paraíba, diz 2 case, 3 diz que é um mouse. No momento até essas respostas. Ok, exatamente. Então, como eu estava falando, a número 2 é um case. Então, digamos que você tenha um estojo para guardar CDs, DVDs, é um case. Você tem um estojo para guardar lápis, caneta, enfim, várias coisas. É um case, certo? É um estojo. Então aqui é um estojo. Container, quando a gente fala container, nós falamos de uma maneira geral, todas as embalagens, todos os recipientes que vão, os mais variados produtos. Então a gente usa como container, tá? De uma maneira mais genérica. Temos agora aqui. Ok, então vamos continuar Polo aí. Sapé, na Paraíba, diz 4 keyboard. Ok, corretamente, 5, certo. nenhuma das opções. 6, monitor. Ok, vamos ver. A número 5 não, nós temos uma resposta, eu vou explicar por quê. 6, né? Monitor? É. Ok, correto. Mais alguma? O Paulo Carpina também diz 4 é o último. 5, mousepad. 6, monitor. 6 monitor, ok. O número 5 foi uma jogadinha. Na verdade, nós aqui no Brasil chamamos de mousepad. É um dos nomes para esse suporte onde fica o mouse. Só que a grafia aqui ela está errada, está incorreta. No caso, teria que ser um U e não um W. Por isso, a 5 não seria a primeira resposta, certo? Por conta da grafia. Porque não é um W, é um U. Seria o número 2, mousemat, que é um outro nome para mousepad. Os dois nomes
tem o mesmo significado, certo? Então a resposta da 5, a correta, seria a segunda opção, por conta disso, só o nome que é diferente. E não é a primeira porque o nome, a grafia está errada. Mais alguma? Do Paulo Sapé, na Paraíba. 7, flop disk. 8, modem.